ele pede ajuda a Deus. No Salmo 43, o salmista faz uma oração para que Deus livre a ele dos seus perseguidores, do homem ímpio, do homem fraudulento e injusto. O salmista ele pede ajuda a Deus. E ele diz no final do salmo: por que te abates, ó minha alma? O salmista ele faz uma pergunta a ele mesmo. E nessa pergunta, é uma pergunta que ele se pergunta para ele mesmo: por que te abate, ó minha alma? Ele estava passando por um momento de perseguição espiritual, de injúrias, desprezo. Mas ele tinha certeza e a experiência que Deus o livraria. Quem crê da glória a Deus? Glória a Jesus, glória a Deus. Por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus. Por que te perturbas dentro de mim? O salmista sabia que por mais que ele estava atribulado, por mais que a alma dele se perturbava dentro dele, ele sabia que ele tinha um Deus que salvava a face dele. Deus é a salvação da minha face. Ele é a salvação da minha face. Ó Deus meu. Talvez você esteja passando um momento de tribulação, um momento de desprezo, um momento de desemprego. Mas você se pergunta para você mesmo: por que te abate, ó minha alma? Só faz essa pergunta para si mesmo aquele que tem a plena confiança na salvação de Deus. Aquele que tem a plena certeza que se ele invocar o nome do Senhor, ele será salvo. Essa é a certeza que Deus nos ama. Essa é a certeza da nossa salvação. O dia aceitável é agora. É quando você busca o Senhor. E encontrará quando você buscar de todo o seu coração. Ainda se passares pelo fogo, a chama não arderá em você. Se passares pelas águas, elas não te submergerão. Porque Deus é a salvação da sua face. Só um caminho. O caminho é Jesus. Verdade é a vida. Não tem outro caminho. Não tem outro. A vitória dele foi muito grande. Então a salvação dessa salvação. Não importa onde você esteja. Não importa qual seja o teu problema. Mas se a vida, a esperança. Se a vida, a esperança.
Se a vida há jeito para você, a não ser que você não aceite o arrependimento. Isso é blasfêmia. Se você não aceitar o Espírito Santo, a disciplina do Espírito Santo já não é filho, mas é bastardo. Você precisa aceitar o Espírito Santo. Você precisa aceitar a doutrina de Deus. Então, verdadeiramente, você poderá dizer e louvar a Deus. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda te louvarei. Louvar ao Senhor é quando nós estamos alegres e nós cantamos louvores. Quando você está alegre, você louva a Deus, você canta novos cânticos a Deus. Você sente aquele renovo. Mas quando você está triste, a palavra de Deus te chama para a oração, para buscar salvação na face do Senhor. Essa é a geração que busca continuamente a face do Senhor. É a salvação da tua face. Está perante a face do Deus vivo. Elias disse: assim manda dizer o Senhor, cuja a face eu estou. Assim manda dizer o Senhor, ó Deus, que eu estou perante a sua face. Elias tinha certeza do que dizia. Elias tinha certeza do que profetizava, porque ele estava perante a face do Deus vivo. Quem está perante a face do Deus vivo, ele pode até ser confundido de momento, mas ele não fica confundido. Quem entendeu? Lembra de Samuel? É Eliabe. Deus disse, não é Eliabe. Não atente para a sua aparência. Porque eu tenho rejeitado, porque não me ouve. Eu não vejo como o homem vê. Samuel, ele ficou confundido no primeiro olhar. Mas ele não ficou, permaneceu confundido. Ele estava perante o Salvador. O Salvador. Perante o Salvador. Então você se pergunta, por que Deus não faz mais nada? A pessoa ofende o próximo, conhece a palavra, persegue o próximo, e Deus não faz mais nada. Não é que Deus não faz mais nada. É que Deus entregou ele para viver ao seu bel prazer. Mas se ele cometeu homicídio, infringir, ele vai preso. É como um filho perante o pai. Se o filho começar a ofender o pai, a ofender, o pai deixa de admoestar. O pai deixa de dar atenção ao filho.
Se você está sendo repreendido pelo Senhor, agradeça. Porque é sinal que Ele está no projeto. É sinal que Ele está trabalhando. É sinal que a promessa ainda está de pé na sua vida. Então ele disse, se vocês me deixarem, eu deixarei a vocês. Então o filho ofende tanto o pai, que o pai deixa de lado, aqui não vai dar mais para você ficar. Não entrarão no meu repouso. Eles clamarão e eu não ouvirei. É muito sério, Senhor. Ele é pela suriana de calabai, de obedece a la plachai de calabasuriana la mandaravas. Ele obedece a la plachai de obedece. Então, às vezes, você está pensando que Deus não castiga, Deus não faz nada. Vai chegar uma hora que, se você não se arrepender, não vai ter mais jeito para você. Então, Deus deixa você viver ao prazer. Deus não é assim, você fez mal ao próximo, ofendeu o próximo, Deus vai lá e não é assim. Deus vai deixando você viver. Da maneira que você bem entende, você tem um livre-arbítrio. Desde que você não venha ter homicídio, latrocínios. Deus vai deixando você viver. Com limite. Glória a Deus. Deus Santo, poder e glória. Se você não se arrepender verdadeiramente, querendo a mudança, disposto a mudar o teu caráter, a tua atitude, não terá jeito para você. E Jesus disse assim, que o homem insensato, ele conhece a palavra e não a pratica. A responsabilidade de quem conhece a palavra e não pratica é maior do que a responsabilidade de quem não conhece. Se você conhece a palavra e não pratica, grande será a sua queda. Por quê? Porque você dá legalidade para o diabo. E quanto mais você dá legalidade para o diabo, mais fica difícil você chegar ao arrependimento. Quanto mais você vai dando lugar, porque a Bíblia diz que quando um espírito imundo sai da pessoa, ele traz mais sete com ele, e o estado daquela pessoa fica pior que o primeiro. Quanto mais lugar você vai dando, quanto mais você vai descendo no fundo do túnel, mais a luz vai ficando distante de você. Mais difícil fica para voltar. Então não vai nessa confiança sua aí, não. Eu sou novo. Eu posso viver muito. Aproveitar a vida da maneira que eu quero. E não da maneira que Deus quer. Que depois eu me arrependo. Não. Você não pode. Você não pode viver da maneira que a sua carne quer. A sua carne quer a lascívia, que é o vício das concupiscências. A sua carne quer as bebedices, ficar bêbado. A sua carne quer
fazer mal ao próximo. A sua carne quer a injustiça, a opressão, o roubo. A sua carne quer roubar das pessoas, dos pobres, dos necessitados. Isso é a carne. A carne é um mau caratismo, é a nossa carne, porque pecou. Porém, Deus é a nossa salvação. Imagina você bater a porta naquele dia e Jesus olhar perante a tua face e dizer: não te conheço. Jesus olhar, dizer para você: aqui não tem jeito porque eu não te conheço. Deus pode rejeitar uma pessoa. Pode. Se essa pessoa o deixar. Se essa pessoa o deixar, Deus pode desamparar essa pessoa. E quanto mais ela demora a se arrepender, mais difícil fica para achar depois lugar de arrependimento. Porque muitas pessoas são condenadas ao inferno, mesmo orando e não se arrependendo sinceramente. Após a morte, pessoas que estão vendo que estão chegando à morte e oram a Deus: Jesus, me ajuda. E ele disse: quando eles clamarem, não ouvirei. Por que isso acontece? Porque eles não se arrependem verdadeiramente. Salmo 135 vai dizer: todo aquele que invocar o Senhor em verdade, em sinceridade, será salvo. Em sinceridade. Porque se a morte chegar para você hoje, para quem será a sua alma? Tem pessoas que acham que serão salvas se viverem uma vida conhecendo a palavra e no final pedir perdão. Não serão. Se não se arrependerem verdadeiramente. Por quê? Porque demoraram reconhecer os pecados. Quanto mais você demora a se arrepender, mais difícil fica de se arrepender. E essas pessoas que conhecem a Cristo e colocam a Cristo a vitupério, quanto mais elas demoram a se arrepender, reconhecer e reconciliar com Cristo, mais difícil fica de voltar a ter o Espírito Santo. Quem quer adorar? Por isso que Jesus diz: quem conhece não pratica, grande será a queda. Hebreus diz lá:
Você uma vez sendo usado pelo poder do Espírito Santo, pelos dons, pela unção, deixando esses dons, deixando o poder, fica mais difícil você recuperar aquilo que você tinha antes. Uma tradução fala impossível, mas não creio que seja impossível, porque para Deus nada é impossível. A tradução mais antiga deve falar, o correto é que é quase impossível você recuperar. Ele está dizendo sobre isso. Quando colocamos a Cristo vitupério na nossa vida. Quanto mais você demora a se arrepender, mais difícil fica de se arrepender. Satanás, ele teve prazer na iniquidade. Em Tessalonicenses vai dizer que eles tiveram prazer na iniquidade, amaram a iniquidade. E ao amar a iniquidade ficou difícil de se arrepender e não achou lugar de arrependimento. Como Esaú era um fornicador e não achou lugar de arrependimento, não quis assumir as esposas. A esposa, naquela época eles tinham mais esposas. Em alguns países tem poligamia, outros a cultura não tem. Não é errado, é bíblico. O que mudou do velho para o novo foi a oblação, o sacrifício de animais. E o véu que estava sobre o rosto de Moisés, que é a Torá, Pentateuco. Em 1 Coríntios 7 vai dizer, os que têm mulheres, eles têm que agir como se não as tivessem. Os que usam desse mundo como se não abusassem. Fala de ostentação. 1 Coríntios 7 é perguntas acerca de casamento. Ele não fala o que tem mulheres. Ele fala o que tem mulheres como se eu não tivesse. Não, ele não fala assim. No singular, ele fala no plural. Os que têm mulheres como se as não tivesse. Então você está aqui na terra e precisa do espírito da fortaleza e precisa estar debaixo das asas do Altíssimo, o Deus da salvação. Eu nada temerei. Eu sei que o meu problema, quando eu ia até Ele, ir na igreja, ir até Jesus, nas coisas que edificam, mas principalmente, eu fazia um esforço e ir até Ele. Eu sei que meus problemas ficarão pequenos, até desaparecerem. E eu ir e contar o testemunho da vitória. O tamanho do seu Deus é o Deus que te fará contar o testemunho da vitória. E as bênçãos serão sobre a sua vida. As bênçãos de Deus serão sobre a sua casa. Aquilo que está te entristecendo, aquilo que está te humilhando, aquilo que está te fazendo você chorar, Deus vai entrar com reverse, com a volta por cima, e vai ter restauração no teu lar. Hoje Deus falava comigo de restauração. Deus falava comigo de restauração. Precisamos de Deus. O Deus que salva a minha face.
Deus que salva a minha casa. Amém? Fica esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus, Deus Santo de poder e glória, em nome de Jesus.